Olá! Os homens brasileiros vivem, em média, 7 anos menos do que as mulheres. E o que tem abreviado o nosso tempo por aqui são as doenças. Veja só, 1 em cada 6 de nós, mais ou menos 16%, tem ou terá câncer de próstata, o que provoca 13 mil mortes todos os anos. Fora outros milhares de óbitos causados pelas doenças do coração, que vêm na esteira do colesterol, do diabetes e também da pressão alta. Esse cenário pode mudar por causa de uma nova lei estadual. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. São 3 médicos, Dr. Ricardo Pavanello, diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Dr. Carlos Sacomani, diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, também o Dr. Khalil Duailib, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Agora é Lei. Ficou preocupado com os números? Mas tem homem que não está nem aí para a saúde. E você tem ido ao médico para saber como anda a máquina ou costuma esperar algum sinal de que algo não vai bem? Estudos mostram que a maioria dos homens desconhece suas condições de saúde e ignora os sintomas das doenças mais comuns, como as cardiovasculares e o câncer de próstata. O medo da descoberta de algum mal, a vergonha e até o machismo são alguns dos fatores responsáveis por esse tipo de comportamento masculino. Estou me cuidando, tenho 54 anos e procurar se cuidar, né? Porque a idade vai chegando, vai terceira idade e eu quero também estar legal. 60% deles só vão ao médico já com a doença avançada e quando necessitam de cirurgia para o tratamento, revela uma pesquisa do Centro de Referência da Saúde do Homem. Entre 2012 e 2013, foram 60 mil casos de câncer de próstata versus 52 mil casos de câncer de mama. Ou seja, se você analisar por essa perspectiva, a gente tem menos divulgação da doença câncer de próstata do que o câncer de mama. Uma nova lei paulista, de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, institui o Dia Estadual da Saúde do Homem em 19 de novembro. Pelo projeto que originou a lei, o objetivo é quebrar preconceitos, estimular a prevenção e criar uma rede de atendimento médico. Doutor Ricardo Pavanello, vamos começar por essa questão do comportamento masculino de não procurar o médico para prevenção, deixar o problema aparecer, sentir a dor para ir atrás. Quais são as razões desse tipo de comportamento? No caso das doenças cardiovasculares, além do problema comportamental, além da questão cultural, né, do homem minimizar os seus males, quer dizer, os sintomas que eventualmente podem significar um mal maior, no caso da doença cardiovascular é muito comum que, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio seja, e é em 60% dos casos, o primeiro sintoma, a primeira manifestação. Daí a importância de se pensar em prevenção de doença cardiovascular, que é a primeira causa de morte no mundo e assim será nos próximos 15 anos. Até 2030 essa estatística não deverá mudar. Em seguida vem as doenças neoplásicas, os tumores. Então, a doença cardiovascular, pela importância que ela tem no contexto da mortalidade, da causa de mortalidade no mundo todo, deveria ter uma atenção muito maior por parte da população em geral, das autoridades de saúde, das sociedades médicas, da imprensa, etc., para gerar uma mudança de cultura no indivíduo no sentido de buscar mais prevenção do que tratamento. Doutor Carlos, essa questão da mudança de cultura, a qual se referiu o doutor Ricardo, é possível num curto prazo? Já passou da hora disso? Na Sociedade Brasileira de Urologia, nós fizemos uma pesquisa o ano passado e 51% dos homens nunca tinham procurado um médico ou urologista. Nós avaliamos homens entre 45 e 70 anos e a resposta foi 51% nunca tinham ido ao urologista ou ao médico. E a pergunta é por que vocês não foram ao urologista ou ao médico? E entre as várias respostas, uma delas foi medo de encontrar alguma coisa errada em mim. E outra foi considerar que ele era forte, que ele era bastante saudável e que ele não precisava ir ao médico. Então a primeira coisa que nós temos que considerar é que o homem precisa entender que ele é um ser humano e que ele tem a sua fragilidade, ele tem os seus problemas, ele tem as suas doenças e muitas delas são preveníveis e tratáveis. E é um erro
você não procurar o atendimento médico nessa situação. É lógico que nós temos um outro problema no nosso país, que é nem sempre o acesso ao atendimento médico. Isso nós temos que buscar a melhora, mas mesmo assim, mesmo as pessoas que têm acesso ao atendimento médico, elas fogem um pouquinho, os homens fogem um pouquinho, e nós precisamos fazer campanhas, estimular que essas pessoas passem a procurar os médicos. Doutor Calil, no primeiro raciocínio do doutor Carlos, de que o homem se considera o forte, que nada vai acontecer com ele, isso é uma coisa do homem brasileiro ou é do homem universal? Não, infelizmente isso acontece no mundo todo, em alguns países do terceiro mundo em particular. No Brasil, no México, isso é bem evidente. O que nós temos é que uma cultura diferente do homem e da mulher. A menina, desde a primeira menstruação, é encaminhada ao ginecologista. Então ela já é avaliada, já se pensa no ciclo hormonal, ela já tem algumas, às vezes, alterações de ciclo, às vezes dores. Então há um hábito de procurar médico desde pequena. Então, com 10 anos, 12 anos, 14 anos, ela vai ao ginecologista e cria um hábito do cuidar-se, que é muito mais presente na mulher do que no homem. O garoto não, ele vai passando batido por isso, quando muito, alguma cirurgia pequena de fimose, alguma outra intercorrência, mas senão ele passa batido. E toda a cultura masculina no sentido de que o homem é forte, ele enfrenta, ele é apto para a luta, ele tem que ser o provedor. Então o garoto é todo estimulado para fora, para ação, para ter um comportamento que é muito mais externo e de poder do que de pedir ajuda. Pedir ajuda para o mundo masculino é muito difícil, né? Então esse é o primeiro ponto desse que a gente poderia começar a pensar sobre isso. Se tudo começa na infância, doutor Ricardo, como acontece com as meninas, a primeira menstruação, esse momento de despertar essa consciência parte da família ou parte da escola? Esse momento deveria partir de um combinado entre a família e a escola. É natural que, é mais do que evidente, que esse compartilhamento da responsabilidade de fazer prevenção é indispensável. Claro que em casa o exemplo não é tudo, mas o exemplo é muito importante. Hoje nós temos uma preocupação focal em relação à obesidade das crianças e dos adolescentes. É um problema crescente e que certamente, se em casa já tivesse um encaminhamento adequado, provavelmente ele seria menor do que nós o identificamos hoje. Independente de classe social, independente do país de que estejamos falando, por exemplo, nos Estados Unidos a obesidade é um problema seríssimo, né? E as autoridades sanitárias e as autoridades de saúde pública estão preocupadas em combater ou enfrentar esse problema. Sem a parceria de ambos, sem a família e a parceria de governo, fica um pouco mais difícil. A escola entra como um pivô nesse sentido fundamental. Até do ponto de vista de legislação, comercializar alimentos que não são adequados para crianças e adolescentes nas escolas ou no entorno das escolas é uma coisa interessante para se pensar em termos de legislação um pouco mais rigorosa, um pouco mais de fiscalização nesse ponto que com certeza contribuiria para a gente, por exemplo, minimizar um dos fatores, não são todos, mas um dos fatores que é importante, que é a questão do sobrepeso, da obesidade. Para você ter uma ideia, amor, a obesidade traz com ela de carona outras coisas, como por exemplo a intolerância à glicose, o pré-diabetes, o diabetes e a elevação da pressão arterial. Portanto, só pensando em um marcador de risco, nós já trazemos no conjunto outros que não são menos importantes. Doutor Carlos, o que a gente observa em relação à mulher, existem muitos centros de referência em saúde da mulher, praticamente em todos os bairros, né? Pelo menos nos grandes centros. Isso não acontece para os homens, é isso? Sim. Só fazendo uma complementação que já foi falado aqui, Mauro, o Calil citou que as mulheres culturalmente procuram o médico cedo e o homem não, o que é uma realidade. E o que nós vemos com muita frequência é que muitas vezes o homem chega ao médico trazido pela mulher. Não é infrequente eu receber no meu consultório o casal e não é infrequente na hora que eu pergunto para o homem qual o problema dele, quem responde é a mulher. Esse é um detalhe importante. Com respeito aos centros de referência de saúde do homem,
Realmente, durante muitos anos, a saúde do homem foi esquecida do ponto de vista de legislação, do ponto de vista de políticas públicas, né? Só recentemente que nós começamos a ter uma preocupação com relação a isso, e algumas coisas estão fazendo com que a consciência de que nós precisamos também lidar com a saúde do homem é muito importante. Então, dentro dessa história, o surgimento de campanhas como, por exemplo, no nosso caso, a campanha do Novembro Azul, ela tem buscado chamar a atenção para os problemas do sexo masculino, que não se restringem só a câncer de próstata, né? Muitas vezes se correlaciona os problemas do sexo masculino só com o câncer de próstata, não só o câncer de próstata, temos outros problemas, inclusive os problemas da área cardiovascular, são bastante importantes. Então, só agora é que nós estamos começando a entender melhor que nós precisamos dar a mesma atenção que nós damos para a mulher, para o homem, para que ele possa ter um atendimento adequado, tanto da parte urológica, como das demais doenças que o acometem. Doutor Calil, essa observação de que os homens chegam aos consultórios, pelo menos na urologia, levados pelas mulheres, acontece também na sua área, na psiquiatria? Ou a urologia é uma área especial que o homem, por vergonha, por medo, acaba indo com a mulher? Não, na psiquiatria isso também ocorre, né? Muitas vezes é a mulher que traz o marido ou o namorado, muitas vezes com sintomas depressivos e que ele também nega ou minimiza, né? O homem tem essa tendência a minimizar sintomas. E na depressão, por exemplo, é muito comum que a moça traga, então a mulher, a namorada traga, por uma razão simples. Ele está dizendo, olha, eu estou irritado, eu estou sem pique, mas eu ando estressado, ou é uma questão financeira. Ele sempre atribui ao mundo externo alguns sintomas que ele está passando, e geralmente são sintomatologia depressiva. É muito frequente isso. Na área da cardiologia, o pânico é muito frequente. Quantos pacientes chegam ao pronto-socorro, ao pronto atendimento cardiológico, com quadros de pânico, de ansiedade extrema, e que esses pacientes, na verdade, têm um quadro psiquiátrico. Mas muitas vezes só vão a um pronto atendimento. Passam pelo pronto atendimento e evitam realmente chegar à psiquiatria. Nós temos uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, que a gente chama de psicofobia, que é enfrentar as doenças psiquiátricas sem ter medo delas, podendo falar delas abertamente. Foi muito bem lembrado o Novembro Azul da campanha do homem. Na psiquiatria nós temos o Outubro Amarelo, no sentido de alertar para o suicídio. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. Então nós temos enormes quadros psiquiátricos, ainda que não são relatados, que ficam camuflados, e muitas vezes é a esposa, é a namorada que fica atenta a isso, que traz o namorado, o marido ou o pai para ser cuidado pela psiquiatria. Ainda existe um estigma muito grande com as doenças mentais. Nessa estatística de que o Brasil é o 8º do mundo em suicídio, o homem é o protagonista desses dados? Homem e mulher igualmente, isso no mundo todo. Em tentativas de suicídio, a mulher tenta o suicídio 10 vezes mais do que o homem. Mas em realização, em concretização do suicídio é 1 para 1. O homem se suicida com frequência. Muitas vezes nós só estamos aqui considerando o suicídio direto. A pessoa que deu um tiro, se atirou de algum lugar, mas existe um suicídio indireto. Por exemplo, alguém que vai dirigir a 160 e está bêbado. Alguém que teve uma overdose, se meteu numa confusão no uso de substâncias. Então são suicídios indiretos e esses fogem um pouco dessa estatística. Então, quando falando do Brasil ser o 8º país do mundo, nós estamos falando de um suicídio a cada 1 minuto e meio a 1 minuto e 40 no Brasil. Então é muita coisa. Doutor Ricardo, nós temos a Política Nacional de Saúde do Homem, de 2009. Que balanço que dá para fazer desse trabalho de lá para cá? Existem ações, de fato, acontecendo por conta dessa política? As ações de governo, as ações de Estado, para que elas tenham uma abrangência, para que elas tenham um atingimento adequado, elas têm que ter um investimento vultoso, tem que ocupar um lugar, um espaço na mídia considerável, e tem que ter um envolvimento
da sociedade civil organizada, não só das sociedades médicas, mas também da sociedade civil, que deve participar dessas ações. As ações focais, de cima para baixo, como a gente chama, funcionam muito bem como campanhas de vacinação. O governo vai vacinar contra a gripe, a população adere em massa, né? Campanhas de prevenção são diferentes, porque elas são longas, duradouras, e a mensuração, a quantificação, a métrica, para se identificar esse benefício não é tão fácil de se fazer. Outro aspecto que é importante e me chamou a atenção, nós há pouco conversávamos, o Dr. Calil e o Dr. Carlos, é que as doenças, de um modo geral, as doenças cardiovasculares, assim como os problemas psiquiátricos e as doenças urológicas, elas têm uma ligação entre elas. Elas não acontecem de uma maneira estanque, isolada. Quando se fala em doença urológica, se sabe que existem alguns fatores do aparelho cardiovascular que podem interferir no segmento urológico, assim como comportamentais que interferem diretamente na doença cardiovascular, agravando e acelerando a doença cardiovascular. Então, às vezes o indivíduo, quando eu já tenho uma certa idade, vou fazer meu check-up urológico. Esse conceito do check-up urológico, por causa do câncer de próstata, ele é importante, mas é mais interessante que nós façamos uma avaliação global do indivíduo, quanto à questão de um envolvimento e a preocupação do indivíduo em relação à sua saúde como um todo, inclusive a saúde mental, que é muito menosprezada, inclusive entre os médicos. Assim. Aqui na TV Assembleia SP, 3 doutores na cardiologia, na psiquiatria e também na urologia, falando sobre uma nova lei estadual que institui o Dia Estadual da Saúde do Homem no programa Agora é Lei. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando da lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que institui o Dia Estadual da Saúde do Homem em 19 de novembro, que é o Dia Internacional do Homem. Doutor Carlos, vamos falar sobre os exames de detecção do câncer de próstata ou dos problemas de próstata de uma maneira geral, que muitos homens têm ali os seus preconceitos, os seus medos e suas vergonhas. Temos o PSA e temos o toque retal. Uma coisa não substitui a outra. É verdade que se você deixa de fazer o toque retal, faz só o PSA, 20% dos casos de câncer deixam de ser diagnosticados? Na verdade, 20% dos pacientes com câncer de próstata não tem alteração do PSA. Então, isso só mostra que uma parcela dos pacientes vão ser diagnosticadas apenas se eu fizer os 2 exames, né? A questão do exame de próstata, primeiramente, nós tivemos uma queda importante nesse medo de fazer o exame de próstata. Então, durante os anos que se passaram, inclusive aqui no Brasil, as pessoas passaram a se conscientizar mais da necessidade de fazer o exame de próstata e passaram a procurar mais urologistas. Se nós compararmos com 10 ou 15 anos atrás, nós evoluímos nesse sentido. Hoje é mais comum o homem procurar o urologista, mesmo com isso, essas questões que nós falamos do homem fugir de médico ou de muitas vezes a esposa que estimula ele a ir ao médico, nós notamos que houve um aumento na procura pelos exames especificamente da próstata. Recentemente nós tivemos algumas discussões com base se nós devemos fazer ou não devemos fazer o exame de câncer de próstata. Algumas pessoas e algumas sociedades defendem que é exagerado fazer o exame de PSA, o exame de próstata, mas, na verdade, tudo isso surgiu por uma avaliação de uma agência norte-americana que considerou que fazer o exame de próstata teria mais riscos do que benefícios. E essa avaliação é uma avaliação que nós sabemos hoje que foi uma avaliação equivocada, que se baseou em alguns estudos que não eram tão bons assim.
Nós temos outros estudos feitos de melhor forma que mostram justamente o contrário. E o mais importante de tudo é que, infelizmente, o câncer de próstata, ele não dá sintomas. Muitas vezes eu vejo as pessoas defendendo não fazer exame para câncer de próstata, falando, esperem os sintomas, se tiver sintomas procurem um médico. O câncer de próstata não dá sintoma. O sintoma do câncer de próstata, ele ocorre só nas fases mais terminais, mais avançadas da doença. Então, e eu não devo confundir sintomas do aumento benigno da próstata com os sintomas do câncer de próstata. São coisas diferentes. O aumento benigno é natural da idade. O aumento benigno é natural da idade, pode dar sintomas precocemente. O câncer de próstata só dá sintomas tardiamente, quando eu não tenho mais o que fazer. Então, uma crítica que eu sempre faço quando as pessoas dizem, não vamos escolher PSA porque eu posso fazer diagnóstico de um câncer de próstata que é pequeno e não precisa ser tratado, ou eu tenho uma grande chance de fazer o exame e eventualmente não ter nada, então eu gastei dinheiro fazendo o exame. A minha resposta é a seguinte: primeiro, eu não tenho sintoma, então eu preciso fazer o exame. Segundo, o meu problema é interpretar o resultado que eu tenho ou tratar o doente. Então, muitas vezes as pessoas confundem o tratamento com a interpretação do resultado. Na verdade, o que eu preciso melhorar é a interpretação do meu resultado. Eu colho um exame de PSA, é um exame de sangue que eu posso colher junto com colesterol, que eu posso colher junto com exames para diabetes, etc. O toque retal ele faz parte do exame físico. Então, são exames rotineiros que, na verdade, nem precisariam obrigatoriamente do urologista. Um clínico geral pode pedir os mesmos exames, desde que ele saiba interpretar os achados. Depois que eu colhi os exames, eu vou interpretar e ver se aquele paciente tem risco ou não de ter câncer de próstata, se ele merece ou não uma investigação mais a fundo. Então, as pessoas que defendem não fazer estão esquecendo que fazer o exame não quer dizer tratar. Fazer o exame quer dizer avaliar o risco. Agora vamos pegar o primeiro dado que o senhor citou no início da sua resposta. Aqueles que têm PSA baixo, por exemplo, não significa que o PSA baixo esteja de acordo com a situação da pessoa. Ele pode ter câncer de próstata com PSA baixo. Daí a necessidade do exame de toque retal. Ele pode ter câncer de próstata com PSA baixo, é bem menos frequente, mas ele pode ter. Está dentro daqueles 20%. Está dentro daqueles 20%. 20% dos pacientes com câncer de próstata. Não é 20% dos homens. Sim. Doutor Kalil, qual é a relação entre os problemas psiquiátricos, o estresse e o câncer de próstata? Olha, as doenças elas se interrelacionam, né? Então, se eu pegar os quadros mentais, por exemplo, o estresse crônico, os quadros de ansiedade crônica, a depressão crônica, principalmente esses três, eles vão levando a alterações hormonais e de secreção de algumas substâncias no corpo. Então, eles levam ao aumento de duas substâncias em particular, que são os glicocorticoides e o cortisol e a noradrenalina. Então, cortisol e noradrenalina levam a alterações cardiológicas, então aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, eles interferem com a imunidade, eles interferem com a resposta periférica à insulina, então torna a pessoa mais propensa a ter quadro de diabetes, aumento de colesterol, eles alteram substâncias que a gente chama de citocinas, que também interferem com uma gama de fatores que a gente diz que o cérebro estaria inflamado e levaria a uma série de alterações orgânicas no todo do organismo. Então, você facilitaria que essa pessoa desenvolvesse uma série de quadros. Nós sabemos que o câncer de próstata, em particular, ele também está associado com o ganho de peso, com o aumento do peso, aliás, que o precede, e com o colesterol elevado, o Dr. Carlos estava colocando ainda há pouco. Então, o quadro depressivo, o quadro da ansiedade, o quadro do estresse crônico facilitam que essa pessoa tenha aumento de peso, o colesterol aumentado e a hipertensão. Então, levando a doenças cardiovasculares e a doenças, de uma forma geral, em todo o âmbito do organismo, o câncer de próstata é incluído nisto. Então, a necessidade permanente de verificação de colesterol, verificação do nível de glicemia, todos esses parâmetros, isso é fundamental para proteção contra o câncer de próstata. Sem dúvida nenhuma. E o que seria interessante, eu acho que o Dr. Pavanello pode colocar isso bem melhor do que eu nessas questões clínicas. Aliás, eu morro de inveja dos meus colegas clínicos,
porque os quadros psiquiátricos, eles não aparecem em nenhum exame assim, né? Então, não tem um exame que eu peça no sangue, que eu possa pedir, mesmo uma ressonância magnética cerebral. Então, eu morro de inveja, né? Então, muitas vezes é difícil o paciente entender que os sintomas que ele está tendo estão ligados ao estresse, estão ligados à ansiedade, estão ligados à depressão, e isto, eles sempre procuram algo orgânico. Esses sintomas, vamos pegar aí, talvez um dos mais comuns, a síndrome do pânico. Isso é um sinal? Geralmente o quadro de pânico é um dos quadros da ansiedade, é uma ansiedade aguda, importante, a pessoa tem a sensação da morte iminente, ele geralmente vai procurar um médico, geralmente um hospital, ele vai a um pronto atendimento, a um pronto-socorro, e é interessante que ele vá mesmo, porque ele pode estar tendo alguma coisa cardiológica mesmo, né? Então tem que afastar, tem que fazer os exames, eletrocardiogramas, enzimas, tem que ser feita toda a propedêutica para afastar os quadros cardiológicos. E quando é detectado o quadro do pânico, ele tem que ser encaminhado para um tratamento adequado, porque isso realmente, se você tratar adequadamente as pessoas com ansiedade, o ganho em qualidade de vida, em tempo de vida, é enorme. Porque essa pessoa tratada adequadamente do quadro de ansiedade dela, do quadro de estresse crônico. Eu gostaria de falar um minuto sobre o estresse, no sentido que o estresse que nos preocupa, eu estou chamando do estresse crônico, é aquele estresse de pequena intensidade e longa duração. É estresse dos relacionamentos afetivos, do estresse do trabalho, é o estresse da situação econômica. Esse estresse de pequena intensidade e longa duração é extremamente danoso para o cérebro. O que é que vem antes da síndrome do pânico? É esse estresse? É a ansiedade? Geralmente, o que é que vem antes? São situações de insegurança, no caso do pânico específico. Na hora que você olha 6 meses para trás do quadro de pânico, você vai encontrar situações de muita insegurança. Familiares, afetivas, não é à toa que o quadro de pânico tem 2 grandes picos de aparecimento. É o final da adolescência, começo da vida adulta, que está relacionada com todas as transformações na vida, e um pouco mais para frente, então de 40 a 45 anos, que também são outras mudanças, né? Geralmente filhos já grandes, casamentos já com uma história de 20 anos de casamento, inseguranças profissionais, mudanças de emprego, inseguranças financeiras. Então, são épocas de insegurança para o quadro de pânico especificamente. E o estresse crônico acaba levando a situações, então, que deterioram mais a saúde e o fazem também não procurar ajuda. Porque, veja, o cara estava colocando, ele não vai pelo temor de ter algo. É como se ele soubesse que ele teria algo sério, que ele não quer nem encontrar. E se você pensar um pouco, o conteúdo disso é depressivo, né? É uma certeza de que ele tem um problema sério. Então ele acaba evitando até ir procurar, para não encontrar algo que ele saberia que ele teria aquele quadro, o que é terrível. Esse estresse crônico ao qual o senhor se refere, como é que a gente identifica? O senhor falou que tem inveja dos outros especialistas por não poder pedir um exame para identificação disso. Não aparece um determinado hormônio alterado, Aparece. Você tem alguns quadros, umas medições indiretas, principalmente o cortisol, que você pode medir sob certas circunstâncias, até estimular o cortisol para ver a resposta da pessoa, mas geralmente quem detecta são os clínicos. Os clínicos é que acabam detectando esses quadros, o cardiologista detecta, o geriatra, o colega urologista, todos acabam indicando e muitas vezes acabam até acertadamente tratando. É um início de tratamento desses quadros pelos colegas. Muito frequentes cardiologistas utilizarem medicações que combatem ansiedade, que combatem quadros depressivos. Isso ajuda muito, até porque existe um preconceito ainda de ir ao psiquiatra. Como é que é esse cenário no seu consultório, doutor Pavanello? Isso é muito real. Eu devolvo a minha ansiedade, para usar o gancho, em relação à impossibilidade de detectar determinados quadros depressivos ou de ansiedade para o Calil, que às vezes nós nos defrontamos com pacientes que vão procurar uma explicação para um sintoma que ele está tendo, né, está exteriorizando, na verdade, um quadro depressivo, de ansiedade, enfim. Nós fazemos todos aqueles exames que o Dr. Calil acabou de falar, quer dizer, dosamos colesterol, fazemos prova de bicicleta, esforço, radiografias, tomografias, ressonâncias, exames invasivos às vezes,
e não detectamos uma doença orgânica cardiovascular. No fundo, aquele sintoma era de verdade a exteriorização de um quadro mais comportamental, mais psiquiátrico do que uma doença propriamente dita. Em relação àquilo que o Dr. Calil falou no começo, que é uma preocupação de todos os especialistas, que é a questão do processo inflamatório, da ligação de uma coisa com a outra, a doença neoplásica, o tumor, o problema comportamental e a doença cardiovascular, é importante que o nosso telespectador entenda que, de algum tempo para cá, pelo menos nas últimas 3 ou 4 décadas para cá, a doença cardiovascular, a doença aterosclerótica, ela passou a ser entendida não como uma doença de depósito, não como um sifão da pia, como aquele cano que a gordura, a sujeira passa por ali e vai aderindo nas paredes daquele cano e vai entupindo o cano. Na verdade, não é isso que acontece. A partir de um estímulo de uma determinada fração do colesterol, que a gente chama de LDL colesterol, aquele colesterol ruim, se diz popularmente, esse colesterol passa a se infiltrar na artéria coronária, na artéria carótida do pescoço, nas artérias periféricas que vão para as pernas, que vão para os rins. E essa infiltração, aí sim, é que gera o aparecimento daquelas placas de gordura que estão na intimidade da artéria coronária, estão dentro das artérias das pernas, das artérias renais. Então, combater simplesmente um fator não é suficiente para resolver o problema. Além disso, a partir da infiltração dessas artérias, desses vasos, ocorre um processo inflamatório contínuo que, em última análise, acaba desencadeando o entupimento dessa artéria. Problemas periodontais, por exemplo, problema odontológico, que muitas vezes as pessoas pensam, não, o dente é uma coisa, o coração é outra. Um problema odontológico, inflamatório ou infeccioso pode ativar a doença cardiovascular, assim como problemas comportamentais, estresse, ansiedade. Ele falou em 2 substâncias aqui que são, para nós temos medicações que combatem o efeito dessas substâncias. A adrenalina, noradrenalina, são substâncias que ativam o sistema cardiovascular, aceleram os batimentos cardíacos, aumentam a pressão arterial e aumentam o consumo de oxigênio do músculo cardíaco. Portanto, aumenta muito a demanda desse coração. Portanto, é importante a gente entender sempre o todo, né? Não isoladamente um aspecto, como os colegas já bem colocaram. Doutor Pavanello, só para a gente fechar esse raciocínio, quando existe colesterol e a pessoa passa, o homem no caso aqui, estamos falando da saúde do homem, passa a tomar um medicamento para combater esse colesterol. Aquele colesterol, ele se desfaz ou a produção do colesterol é que diminui? O colesterol é produzido pelo fígado, não é isso? Qual Exato. é o... O colesterol que nós conseguimos reduzir, o colesterol circulante, é aproximadamente 1/3 do colesterol que faz parte do contexto dessa doença. 2/3 desse colesterol endógeno nós o produzimos. Existem novas substâncias agora, que estão sendo lançadas, serão lançadas no final desse ano, no início do próximo ano e talvez no ano seguinte, que são substâncias que evitam o que nós chamamos de estímulo para que esse colesterol circulante penetre na artéria coronária, né? Evita o estímulo ao início do processo de depósito. E já que o senhor falou dos medicamentos, além do problema da falta de políticas públicas para o atendimento da saúde do homem, também tem o problema dos medicamentos mais avançados, que também não estão disponíveis dentro do Sistema Único de Saúde, porque no caso do colesterol são as estatinas, mas existem inúmeras estatinas, as mais avançadas não estão à disposição, não é isso? Uma estatina que foi bastante estudada na maioria dos estudos mais recentes da doença cardiovascular, abordaram os pacientes com risco cardiovascular, como nós chamamos de moderado ou alto, de ter um evento cardiovascular, um infarto ou um derrame, e nesses últimos estudos, naturalmente, foram testadas essas chamadas estatinas mais modernas, né? Mas o efeito das estatinas como um todo, inclusive as que estão disponíveis na rede pública, a simvastatina, por exemplo, é bastante satisfatório. Nós só utilizamos estatinas mais modernas, com um efeito mais intenso, quando essas estatinas não têm o efeito que nós desejamos que tivesse. Entretanto, a estatina como medicação antilipêmica, embora seja importante, ela não corrige
o problema do estilo de vida. O brasileiro come 4 a 5 vezes mais sal do que deveria, tem uma dieta extremamente inadequada em relação à ingestão de gorduras, faz menos exercício do que deveria e o remédio, a estatina, não é um comprimido que reverte todo esse contexto. Ele consegue controlar um desses fatores, que é o fator colesterol circulante. Então, as estatinas mais avançadas, elas vão ser usadas a partir do momento em que as estatinas não tão modernas não fizerem efeito. É possível usar esse raciocínio quando se fala em rede pública. Não é? A rede pública ela é hoje bastante bem servida em relação à maioria das medicações cardiológicas. Não é? Os beta-bloqueadores, por exemplo, que controlam esse efeito da adrenalina, da aceleração do coração, da hipertensão. Um conjunto de medicações para controlar a pressão arterial estão disponíveis na rede pública, as próprias estatinas, medicações para o diabetes estão também disponíveis, inclusive as insulinas. E, evidentemente, o que é mais moderno, o que é coberto por patente, tem um custo mais alto. Neste caso, a rede pública tem uma linha específica que é a chamada medicação de alto custo. O paciente que se enquadra nessa indicação de medicação de alto custo, ele vai ter essa assistência na rede pública. Naturalmente, nós temos problemas. Nós sabemos que, só falando em São Paulo, entre o INCOR, de um lado da Avenida Paulista, e o HCOR, do outro lado da Avenida Paulista, nós temos 6, 8 hospitais, sendo desses 4 ou 5 de primeiríssima linha, e um número de leitos à disposição daquela população muito maior do que é o recomendável pela Organização Mundial de Saúde. Na zona leste de São Paulo, nós temos mais de 3 milhões de habitantes e nós temos um número sofrível de leitos por habitante. Portanto, essa desproporção talvez também seja um problema. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que institui o Dia Estadual da Saúde do Homem. Mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do Democratas, que institui o Dia Estadual da Saúde do Homem. Doutor Carlos, qual é a relação entre afrodescendência e câncer de próstata? Os afrodescendentes, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata do que os outros grupos étnicos e têm câncer de próstata mais agressivos. Então, se eu for colocar uma escala, afrodescendente, mais agressivo, câncer de próstata e mais frequente, depois os caucasianos e, por último, os asiáticos. Tem um estudo bastante interessante, já que tem alguns anos, que mostrou que, além da questão genética, nós temos a questão, de novo, do estilo de vida e da alimentação, que nós já discutimos bastante aqui. Então, esse estudo, por exemplo, mostrou que asiáticos que moravam no Japão, por exemplo, cuja dieta é mais rica em proteínas, tinham menos câncer de próstata do que os asiáticos japoneses que moravam nos Estados Unidos, onde a dieta é mais rica em gorduras, mostrando de novo essa inter-relação entre os problemas, entre o estilo de vida com as doenças que nós estamos comentando aqui. Uma outra coisa bastante interessante para falar um pouquinho dessa questão da integração entre os diversos problemas que o homem pode ter, é, por exemplo, a questão da disfunção erétil, da impotência sexual. Existe também um estudo interessante mostrando que uma grande parcela dos pacientes que tem disfunção erétil antes de apresentar um evento cardiovascular. O que acontece? A coronária, ela sofre, os mesmos problemas que acontecem com a coronária acontecem com os vasos sanguíneos que levam sangue para o pênis. Só que o vaso sanguíneo que leva sangue para o pênis, ele tem um calibre muito menor do que o calibre da coronária. Então, essa doença aterosclerótica que o Dr. Ricardo citou, ela ocorre no organismo como um todo. E ela dá sintomas antes na irrigação para o pênis do que para o coração, porque o calibre é menor da artéria. Então, tem um estudo que mostrou que uma grande parcela dos pacientes que tiveram infartos ou outros eventos cardiovasculares, quando questionados, informavam que já apresentavam disfunção erétil, pelo menos há 2, 3 anos antes do evento cardiovascular, mostrando a integração de tudo isso.
Então, é muito importante, por exemplo, nós como médicos urologistas, que quando eu estou fazendo a avaliação do meu paciente e eu pergunto e ele fala para mim que ele tem disfunção erétil, é importante que eu também estimule colher colesterol, avaliar a questão do peso e, eventualmente, encaminhar para o cardiologista ou para o clínico para ele fazer os devidos exames complementares e, eventualmente, os tratamentos. Da mesma forma que muitas vezes o paciente chega no meu consultório com disfunção erétil e eu começo a conversar e eu encontro sinais de depressão, sinais de ansiedade e até muitas vezes é difícil eu convencer o meu doente que o problema dele não é físico. Uhum. O problema dele é psicológico, é psicogênico. E aí eu preciso recomendar ele a um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, e ele tem uma certa resistência a isso, ele tenta fazer com que eu peça mais exames na tentativa de achar uma causa orgânica para o problema. Vou jogar esse assunto para o Dr. Calil. Em que medida essa questão da disfunção erétil está mais ligada a problemas psiquiátricos, psicológicos do que clínicos? Olha, a ansiedade e o estresse crônico trazem realmente uma diminuição importante de libido. E a depressão, então aí a queda de libido é muito mais acentuada mesmo. Então ele perde o desejo, a vontade, mas de tudo na vida. Então, nas nossas questões básicas, a gente pergunta sobre sexualidade e geralmente quem tem depressão vai te contar que realmente é uma queda importantíssima de libido. Alguns quadros da ansiedade há um aumento da libido. E isto não é tão frequente, mas pode acontecer. A pessoa é extremamente ansiosa, tem aumento de libido. E quando você diminui a ansiedade, o medicamento ele fala, diminuiu minha libido, então agora eu tenho menos desejo, tenho menos vontade, ou a minha ereção ficou comprometida. Então isso também pode ocorrer. E o tratamento, muitas vezes, da depressão, os remédios que têm uma ação importante sobre depressão, pelo menos a maior parte deles, também tem uma diminuição de libido e uma diminuição da força erétil desse paciente, principalmente se ele tiver um pouco mais de idade. E além disso, esses medicamentos, eles também contraem esfíncter e retardam a ejaculação. Num adolescente, num adulto jovem, isso é bem interessante, é até algo que eles gostam muito desse tipo de efeito adverso, mas em alguém que tem um pouco mais de idade, isso é um efeito muito ruim. Então, libido, estado mental e ereção estão muito, muito associados. Doutor Pavanello, quantas mortes poderiam ser evitadas se os homens de fato procurassem os médicos e fizessem a devida prevenção? Dá para fazer esse cálculo? Olha, só por infarto são mais de 100 mil mortes por ano no Brasil. Arritmias, por exemplo, fibrilação atrial, que é uma arritmia relativamente comum, nós temos quase 1,5 milhão de pessoas hoje com arritmias cardíacas que são potencialmente causadoras de derrame, por exemplo. Então, o atingimento de qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de ação que possa reverter em benefício vai trazer uma redução numérica e percentual considerável. A Sociedade de Cardiologia fez aqui em São Paulo, fez um levantamento nas sociedades regionais do Estado de São Paulo e nas secretarias municipais de saúde dos nossos municípios, são mais de 600 municípios do Estado de São Paulo, um levantamento sobre causas de mortes. E nós tivemos informações interessantes. Por exemplo, onde está a maior incidência de infartos? Nas regiões metropolitanas ou nos municípios onde o IDH é mais alto. Nos municípios onde o IDH é mais baixo e são mais distantes da região metropolitana, as mortes são mais relacionadas à insuficiência cardíaca e derrame. Por quê? Porque nessas situações a população está mais sujeita, mais exposta por mais tempo, como disse o Dr. Calil há pouco, a questão da exposição por mais tempo aos chamados fatores de risco, hipertensão, diabetes. Então ele acaba deteriorando o sistema cardiovascular e tendo mais derrames e mais insuficiência cardíaca, que em última análise é a falência do coração. No centro urbano, onde existe mais estresse, mais tensão e mais concentração de renda, mais competitividade, provavelmente está relacionado ao comportamental também, infarto é a primeira causa. Por que os homens sofrem mais de problemas, de doenças do coração do que as mulheres? É o estilo de vida errado ou tem outros fatores? Elas estão chegando lá. As mulheres, infelizmente as mulheres, a dupla jornada de trabalho.
ou a tripla jornada de trabalho. Então, em vez dos homens seguirem as mulheres é que estão seguindo os homens. Exatamente. Outra coisa importante, quer dizer, as mulheres fumavam menos no passado, fumam mais. As mulheres tinham menos estresse relacionado à aquisição de bens, a trabalhar para o seu sustento e o sustento da sua família. Hoje elas estão muito mais sujeitas a esse impacto, portanto, também muito mais sujeitas à ansiedade, à depressão, ao estresse constante, né? Há também a questão dos casamentos que não têm a estabilidade, entre aspas, que tinham no passado, né, décadas e décadas atrás. O número de separações aumentou também, e isso obriga a mulher a enfrentar um novo tipo de desafio, novos desafios. A competitividade da mulher em relação ao homem no mercado de trabalho e dentro de uma mesma empresa, né? Isso tudo fez com que as mulheres estejam chegando próximas de nós. Ainda temos uma desproporção aí, quase de 2 para cada um, 2,5 para cada um, mas quando a mulher tem doença cardiovascular, a doença é mais grave na mulher, a mortalidade, por exemplo, por cirurgia cardíaca, é 2,5 vezes maior na mulher do que no homem. O tempo do programa está chegando ao final, aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor Ricardo. A sua conclusão sobre o nosso tema, a lei nova no Estado de São Paulo que institui o Dia Estadual do Homem. Bem, inicialmente eu acho que é indispensável a abordagem desse tema, que seja repetitivo. Eu parabenizo a TV Assembleia por isso, por essa iniciativa. A iniciativa do legislador de se preocupar com a saúde do homem é louvável. Nós, na Sociedade de Cardiologia, nós temos um grupo de médicos que lida com a elaboração de ferramentas para fornecer ao legislativo a possibilidade de também, por meio de novas leis, reduzir os fatores de risco de doença cardiovascular. Estamos trabalhando para isso e estamos encontrando parceria dentro dessa casa e em outras instâncias. Isso é altamente louvável, necessário, e sem sociedade civil organizada, sem o legislador, sem o envolvimento de todos, nós não vamos vencer esse que talvez seja o grande desafio dos próximos séculos. 30 segundos, doutor Calil, para a sua conclusão. Gostaria de parabenizar ao deputado pela iniciativa, mas eu gostaria de enfatizar a necessidade da montagem de uma rede de atendimento médico ao homem. Eu acho que isso ficou bem claro aqui nesse programa, como as coisas estão relacionadas, e a busca do atendimento desse homem, ele tem que ser atendido de uma forma completa, integrada entre várias especialidades médicas. Então, eu adoraria que isso fosse complementado com centros de referência do homem. 30 segundos para a sua conclusão, doutor Carlos. Eu faço minhas as palavras dos dois outros colegas que me antecederam aqui, e eu acho que instituir esse Dia da Saúde do Homem tem que ser considerado como um marco para, a partir daí, eu criar as políticas públicas de saúde do homem, não só relacionadas de novo a câncer de próstata, mas relacionadas à saúde do homem como um todo, questões cardiovasculares, questões endocrinológicas, hormonais, psiquiátricas e urológicas como um todo. Obrigado a todos os especialistas aqui pela gentileza com a TV Assembleia. Hoje nós falamos sobre a lei nova no Estado de São Paulo que institui o Dia Estadual do Homem em 19 de novembro, que é o Dia Internacional do Homem, lei de autoria do deputado Gil Lancaster do Democratas. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até o próximo tema.